Então, gente, dando continuidade, falamos um pouco agora sobre mapas de riscos, né? Agora vamos dar continuidade aqui, falando um pouco no conceito importante também aplicado à segurança do trabalho, que é acidente de trabalho, que é que nós vamos ver um pouco agora. Então, o primeiro ponto é definir o que é que se define como um acidente de trabalho. Então, o acidente de trabalho, ele é o quê? Ele é aquele que ocorre, né, pelo exercício do seu trabalho, na função que você executa, tá? A serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos assegurados referidos no artigo 11 desta lei, né? Que provoque uma lesão corporal, que provoque uma perturbação funcional, que cause a morte ou a perda ou também a redução aí permanente ou temporária e a incapacidade de trabalho. Então, qualquer atividade que esteja relacionada ao trabalho, onde venha a ocorrer qualquer tipo de lesão, seja ela corporal, seja ela também uma perturbação funcional ou até psicológica, a gente pode enquadrar também, isso pode ser retratada, né, como um acidente de trabalho, desde que leve à morte ou leve uma perda, seja ela uma temporária ou permanente, ou que provoque uma redução na sua forma de trabalhar, né, isso tudo pode ser caracterizado, sim, então, aí como um acidente de trabalho. E quando falamos em acidente de trabalho, pessoal, nós trabalhamos com 3 tipos específicos de acidente de trabalho, né? Nós temos o acidente típico, temos o acidente de trajeto e temos também doenças ou doença ocupacional. Vamos falar do primeiro, que é o acidente típico. O que é um acidente típico, professor? Então, o acidente típico ele decorre daquele evento que ele é ocorrido em um ambiente de trabalho, né? No horário de trabalho, claro, precisa que ocorra durante o trabalho, e que se trata de um acontecimento que é brusco, que não é inesperado, né? Que é repentino, né? Que pode causar um trauma ou não, tá? E que agride a integridade física ou psíquica do trabalhador. Então, um acidente típico é aquele que ocorre de maneira repentina. Um acidente é você queimar uma mão, você cortar o dedo, perfurar, uma pancada, né? Então, isso nós caracterizamos como um típico acidente, ou acidente típico, tá? Um acidente de trajeto já é um pouco diferente, tá? Um acidente de trajeto é aquele que ocorre, que é sofrido, claro, pelo trabalhador, no percurso da sua residência até o local de trabalho, ou do local de trabalho para a sua residência, né? Então, ela pode acontecer por qualquer meio de locomoção, seja ele transporte público ou veículo próprio. Tudo isso vai estar previsto expressadamente no artigo lá 21 do inciso 4 da Lei 8.213/91. Então, pode acontecer de qualquer forma, por qualquer meio de locomoção, seja ele transporte público ou próprio, tá? Então, mas a orientação que sempre as empresas pedem quando é necessário que o trabalhador se desloque do seu local, da sua residência, para locais de trabalho, né? Que eu faça por meio de transporte que é disponibilizado muitas vezes pela própria empresa. Isso quando estamos falando de empresas que têm um porte médio, porte grande, né? Que tem uma quantidade grande de trabalhadores. E aí faz esse transporte por meio desses veículos que são autorizados. Então, a recomendação deles é que não vá de veículo próprio ao trabalho, justamente evitando-se que ocorra essas situações de acidente de trajeto, porque isso traz um problema judicial muito complicado, né? Porque vai haver toda a investigação de causa de acidentes, a empresa não vai querer se responsabilizar, pois diz que o trabalhador foi o de meios próprios, sendo que a empresa disponibiliza, né, veículos autorizados para fazer o transporte, o trajeto de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Então, isso é um tipo de acidente, né, que quando ele ocorre, da forma que ele ocorre, ele provoca muitas discussões judiciais, problemas judiciais, por conta de chegar a um entendimento de quem é o responsável, de quem foi a responsabilidade pela questão do acidente, tá? Aí nós temos, só para fins informativos de vocês, especificamente sobre o acidente de trajeto, né? No dia 12 de novembro de 2019, né, e 2020, esteve em vigor a medida provisória, número 905. O que é que dizia essa medida provisória? Ela pretendia criar, né, um famigerado, digamos assim, um contrato de trabalho que eles chamam verde e amarelo, e que previa flexibilizar muitos direitos trabalhistas.
E um desses direitos trabalhistas que queria ser modificado era a questão do acidente de trajeto, né? Ou seja, descaracterizar o acidente de trajeto como um acidente de trabalho. Então é o que foi proposto, foi implantado nessa medida provisória. Por felicidade, o que acontece é que as medidas provisórias produzem um efeito apenas por um determinado tempo, né? Que depois desse determinado tempo ela precisa passar a ser lei, né? Ser votada em Congresso e se tornar lei para ficar efetivo, ficar definitivo, né? Para que continue vigorando essa medida provisória implantada pelo governo. Então, elas devem ser convertidas em lei, como eu falei, tem que passar pelo Congresso para se tornar lei e aí sim ser definitiva, não ser mais algo provisório. Porém, como eu disse para vocês, graças a Deus, ou felizmente, né, a MP 905, que tratava de descaracterizar o acidente de trajeto como um acidente de trabalho, ela não foi convertida em lei, então ela não tem mais eficácia. Mas, para as pessoas que entre 2019 e 2020 sofreram acidentes de trajeto, não foram de nenhuma forma indenizadas por parte da empresa. Por quê? Porque durante esse período 2019 e 2020, acidentes de trajeto devido a essa medida provisória, eles não foram caracterizados aí como um acidente de trabalho, tá? Porém, a partir de 2021, essa medida provisória não tem mais validade, pois ela não foi aprovada como uma lei definitiva, não passou no Congresso. Então, a partir de 2021, acidentes de trajeto que ocorram são caracterizados, sim, novamente como um acidente de trabalho, tá? O outro que nós temos seriam doenças ocupacionais, né? São enfermidades que são produzidas, né, ou desencadeadas pelo exercício do próprio trabalho, né? Devido a determinada atividade e constante relação constante da relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e também na Previdência Social. Então, elas se dividem, essas doenças ocupacionais, em duas. Nós temos a doença profissional e doença do trabalho. Deixar diferenciar um pouco de uma da outra, a doença profissional são aquelas que são causadas por esforços repetitivos, né, na mesma posição, né, que podem provocar, por exemplo, dependendo da posição na coluna, você pode desenvolver uma hérnia de disco ao longo dos anos, né, doenças crônicas que foram provocadas devido à forma que você executava o trabalho na época, né, então pode ser caracterizada como uma doença profissional. E a doença do trabalho é aquela que são causadas por agentes presentes no local. Por exemplo, estou trabalhando no local e tenho um contato com um gás tóxico, né, o gás cancerígeno, ou substância cancerígena, a partir dali, através da investigação de acidentes, conseguiu constatar que aquele meu câncer, por exemplo, ele foi desencadeado ou provocado devido ao contato com substância química X, por exemplo. Tá? Então, um exemplo de uma doença de trabalho adquirida em locais de trabalho. Tá? Responsabilidade do empregador para a prevenção de acidentes. Aí nós temos lá na NR12, que fala da segurança do trabalhador em máquinas e equipamentos. Temos alguns princípios gerais, vamos falar agora. Então, essa norma e seus anexos, eles definem, né, as referências técnicas, os princípios fundamentais e as medidas de proteção que se devem ser garantidas à integridade física dos trabalhadores, lá na NR12. Tá? Então, ela estabelece requisitos mínimos para a prevenção de acidentes de trabalho e doenças ao trabalhador. Então, o que é dever do empregador, ou seja, da empresa que lhe contrata para determinados serviços? E aí nós temos uma série que a gente listou aqui algumas. Por exemplo, a entrega e fiscalização do uso do EPI. É obrigatório, tá? Dependendo da execução da função que você vai desenvolver, executar em determinado local de trabalho, tá? A entrega, o uso do EPI, a entrega do EPI por parte do proprietário, como também o uso desse EPI. Então, é dever do empregador, além de disponibilizar para o empregado os equipamentos de proteção necessários, ele é obrigado também a fiscalizar se aquele empregado está utilizando corretamente os EPIs que foram disponibilizados por ele. Isso até como uma forma de prevenção do próprio empregador, de caso ocorrência de algum acidente que venha acontecer e venha provocar alguma lesão ao trabalhador, e esse trabalhador no momento não estava fazendo uso do EPI. Tá? Então, assim, evitar constrangimentos, evitar maiores problemas. Então, existe esse dever dele tanto fazer a entrega como também fiscalizar o uso.
Conscientização e treinamento. É também essencial e dever que o empregador constantemente realize treinamentos, roda de conversas, diálogo de segurança e saúde com trabalhadores, justamente para tentar conscientizar de formas de trabalho mais seguro. É muito importante. Campanhas de vacinação, treinamentos com esses trabalhadores, né? Cursos também, pequenos cursos rápidos sobre primeiros socorros, tudo isso é necessário, sim, é obrigação do empregador. Sinalização é essencial por parte do empregador que todo o ambiente de trabalho, dependendo das características do local de trabalho, seja sinalizado, como, por exemplo, saída de emergência, onde se encontram os extintores, determinado local, se é proibido a entrada, se é restrito, se é perigoso, né? É importante que o trabalhador esteja inserido num local que seja seguro, e ele precisa que seja orientado, sinalização de locais de advertência, de locais de saída, por exemplo. Tá? O diálogo de segurança, que se assemelha à conscientização e treinamento, também são a mesma forma, bem parecido. Ordens de serviço, isso já é algo bem mais específico e peculiar. O que é essa ordem de serviço? A gente deve estar curioso. Essa ordem de serviço, o próprio nome já diz, é uma ordem para a execução de um serviço. Existem determinadas tarefas que elas precisam de um grau de cuidado maior para serem executadas. E essas tarefas elas precisam de uma ordem para execução. Essa ordem ela é dada para ser executada após seguir um trâmite que é necessário, como por exemplo, deixando claro os riscos de acidente, deixando claro na ficha os EPIs que é necessário, de quem é a equipe que vai executar a atividade, quem é o encarregado, por exemplo, o coordenador que vai acompanhar aquele serviço. Então, ele é um documento que é emitido para a execução de determinado serviço. Isso é muito comum, muito fácil de observar. Alguém já trabalhou aqui em áreas energizadas, como subestações, linha de transmissão, parques solares ou eólicos. Constantemente, para a execução desses serviços em áreas de risco, como áreas energizadas, possui alta tensão de energia elétrica, dessas ordens de serviço para que possa executar qualquer manobra dentro desses locais. E é dever também do empregador a questão de compor a comissão interna de prevenção de acidentes, a CIPA. Isso quando cabe a necessidade, dependendo do porte da empresa, do número de funcionários também que ela tem. Tá? Responsabilidade do empregador quanto a um acidente de trabalho. E qual é a responsabilidade dele? Primeiro, comunicar o acidente de trabalho. É obrigação do empregador que ele comunique ao INSS, que é a Previdência Social, aqui, a comunicação do ocorrido do acidente, principalmente com o laudo de investigação da ocorrência e da lesão que foi provocada, para que o perito do INSS ele possa avaliar o trabalhador e constatar que aquele acidente, aquela lesão foi provocada, claro, intuito ou resultante do local que ele estava trabalhando no momento. Assistência ao acidentado é essencial, muito importante também. É obrigação do empregador que ele dê assistência ao seu trabalhador. Então, gente, o próximo é responsabilidade quanto à reparação pelo acidente do trabalhador, né? A responsabilidade aí quanto à reparação de acidentes, né, que é feita aí pelo empregador. Então, é dever de indenizar quando couber, tá? De acordo com a situação que se ocorra. É dever, né, do empregador indenizar, dependendo das circunstâncias que ocorram aí, essa questão do acidente, tá? O empregador ele pode responder civilmente, tá? Quanto às responsabilidades em caso de omissão, de negligência, por conta da questão do acidente que tenha ocorrido, por falta, por exemplo, de disponibilizar um EPI para o trabalhador. Se caso eu tivesse um EPI, não teria sofrido danos, digamos assim, físicos no acidente, mas como não foi disponibilizado, né, o trabalhador acabou se acidentando e por conta disso o proprietário, o empregador, ele pode ser responsável civilmente, né, junto à justiça. E aí nós temos também a responsabilidade objetiva e subjetiva também dos acidentes. Isso também está relacionado muito à questão das circunstâncias em que se ocorre o acidente. O trabalhador pode ter o que nós chamamos de responsabilidade objetiva, como também
de responsabilidade subjetiva. A gente vai ver mais detalhados também um pouco mais à frente essa diferença aí entre esses dois conceitos. Como também a responsabilidade criminal. O empregador também pode responder criminalmente devido à ocorrência de acidentes, já que ele impõe risco ao trabalhador e por irresponsabilidade do empregador vem acontecer algo grave como a morte de um trabalhador, né, eles podem responder criminalmente pela ocorrência desses acidentes aí. E aí a gente pode citar vários exemplos, mas exemplo que a gente pode citar aqui próximo, né, por exemplo, o acidente que ocorreu em Brumadinho, né, um desastre, um rompimento da barragem de rejeito da Samarco, da Vale, desculpa, onde acabou ocasionando a morte de centenas de trabalhadores naquele local, né? Então toda a investigação, alguém pode acompanhar o curso das investigações como ocorreu, estão se buscando pessoas que foram culpadas, né, que foram responsáveis, negligentes, quanto à questão dos cuidados de segurança, por exemplo, da barragem, né, que infelizmente veio a rompimento, ceifando a vida de vários trabalhadores. Então, é possível que no final do processo, os responsáveis pelo acidente, que ainda está em curso de investigação, podem responder tanto civilmente como criminalmente por essas mortes desses trabalhadores, por uma negligência, por irresponsabilidade, né, que possam ter levado aí a ocorrência desses acidentes, ok?